Hoje, a Igreja celebra o segundo domingo da Quaresma, que tem como tema a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus leva seus apóstolos para a alta montanha, Pedro, Tiago e João. Hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 1 a 9. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, é sempre bom perceber e compreender que ele foi escrito a partir da conversão dos judeus. Os judeus que faziam parte do judaísmo, que eles estavam passando para o cristianismo. Então, o Evangelho de Mateus é todo marcado pelas conotações judaicas ou pela uma compreensão judaica, para que eles pudessem compreender melhor quem era Jesus e qual era o significado do messianismo de Jesus para essa nova religião cristã, o cristianismo. Jesus leva seus 3 apóstolos para a alta montanha, Pedro, Tiago e João. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, em Êxodo 24, encontramos Moisés, que também sobe a montanha, com 3 pessoas, Arão, Nadab e Abiú. Lá na alta montanha, Moisés recebe a revelação divina e também faz uma aliança com Deus. Interessante quando nós voltamos para o Evangelho e percebemos que Jesus ele se transfigura lá na montanha junto com esses 3 apóstolos, né? Os 3 apóstolos eles passam a perceber a transfiguração do Senhor. E essa transfiguração marca muito a vida dos apóstolos, como também marca a vida da igreja cristã. Quando nós percebemos que a transfiguração é uma manifestação de Deus, Deus reconhece Jesus como seu filho. Os discípulos, ao perceberem a transfiguração, eles ficam espantados. E eles também escutam uma voz que sai das nuvens. Ao subir a montanha, Jesus conversa com Moisés e Elias. É importante percebermos a presença de Moisés e Elias junto com Jesus. Moisés é aquele que conduz o povo no deserto, mas ele também que faz aliança com Deus. Moisés, ele é o libertador do povo de Israel. Tira o povo da escravidão e leva o povo para o deserto. Moisés representa também aquele que faz aliança com Deus, aquele que está em intimidade com Deus, mas aquele que também vai legislar diante do povo a favor de Deus. É Moisés que traz as tábuas dos mandamentos, mas é Moisés também que caminha com o seu povo para a libertação e para a terra prometida. Moisés representa a lei do Senhor diante do seu povo. Temos também Elias. Elias é um dos profetas mais bem conhecidos nas Sagradas Escrituras, mas Elias tinha um papel fundamental também para o povo de Israel. Elias era aquele que vinha juntar as tribos de Jacó. Era ele que vinha cada vez mais apaziguar todas as famílias, mas era ele também que vinha falar de um mundo diferente, de um mundo novo. Elias marca a história de Israel porque ele é um dos grandes profetas. E é lá, na montanha, que está Jesus, Moisés e Elias. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Jesus, no meio deles, indica que Jesus também é aquele que representa a lei de Deus, ou o próprio Jesus é a lei, mas também Jesus está acima de todos os profetas. Logo, a presença de Jesus na transfiguração da montanha significa que ele está acima de Moisés e acima de Elias. Os apóstolos, ao perceberem Jesus, Moisés e Elias, principalmente Pedro, ele chega até os 3 e fala para Jesus: é bom que nós possamos armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Qual é o significado das tendas no Antigo Testamento? O significado das tendas é algo muito profundo. O povo de Israel, quando eles saíram da escravidão do Egito,
eles passaram a morar no deserto. E lá eles começaram a morar em tendas, já que eles ficavam a caminho da terra prometida. Então eles passavam pouco tempo nas tendas. As tendas eram lugar de encontro, mas também as tendas eram local de moradia indeterminado. A tenda também era o local de intimidade, mas a tenda também representava a presença de Deus em cada família que estava lá no deserto. A tenda também tem um significado profundo quando nós olhamos no sentido espiritual. A tenda é que guarda tudo aquilo que Deus nos propõe. A tenda também significa o coração. É importante lembrarmos que Pedro chega até Jesus e pede para armar as 3 tendas. A tenda também significa permanência. Então, Jesus diz para Pedro que eles iriam descer já no final do Evangelho, e que eles descem já no final do Evangelho, nós encontramos isso. Por isso que Pedro chega até Jesus e pede para armar as 3 tendas. Então, Pedro propõe a Jesus armar as 3 tendas. Uma para ele, para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Quando ele está conversando com Jesus, aparece uma nuvem luminosa que fala: "Este é meu filho amado, do qual eu ponho o meu agrado. Escute-o." Né? Então é importante quando nós encontramos esta nuvem. A nuvem é a presença de Deus, mas também é a voz de Deus que se manifesta para os apóstolos e para Jesus, Moisés e Elias. A partir do momento que os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João, escutam uma voz que sai da nuvem luminosa, eles ficam assustados, ficam com medo. Jesus vai até eles e diz para que eles não tenham medo. E logo depois, os 3 apóstolos só veem somente Jesus. Quando nós nos deparamos com essa passagem, nós devemos trazer cada vez para nós que Deus é aquele que se torna presente, que caminha junto conosco, é aquele que fala conosco. Então nós nunca devemos ter medo da palavra de Deus, da voz de Deus em nosso coração e também no nosso dia a dia. Logo em seguida, eles descem a montanha. A partir do momento que eles descem a montanha, Jesus pede para que os apóstolos não comentem nada com ninguém, até que ele tenha ressuscitado. Quando nós olhamos toda esta passagem bíblica da transfiguração, o que é que isso significa para a nossa vida nos dias atuais e para a fé cristã? A transfiguração é um pré-anúncio da futura ressurreição de Jesus Cristo. A partir do momento que ele está junto com os apóstolos e se deixa transfigurar-se, quer dizer, suas roupas se tornaram tão brancas, né, iluminadas, significa que a presença de Deus é constante na nossa vida. Ele está lá em cima da montanha com os apóstolos, mas também está no nosso dia a dia conosco. O que essa transfiguração nos ensina nos dias atuais? Nesse período da Quaresma, a transfiguração nos ensina e nos convida a olharmos para cada um de nós, adentrarmos dentro do nosso coração, olharmos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, não como uma questão de ter medo de Deus. Não, não é ter medo de Deus, mas é saber que Ele nos acompanha e que nos encaminha. É Ele que nos orienta. Então, como o próprio Jesus diz para os apóstolos, não tenham medo. Né? E aí, em seguida, eles descem a montanha. Descer a montanha significa continuar a missão. Estar pronto para ir de encontro com o povo, mas também levar a própria evangelização. Nesse tempo da Quaresma, nós somos convidados a olhar para cada um de nós e dizermos: Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso trabalhar? O que é que eu preciso dar um novo sentido, transfigurar? O que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Então, diante desse tempo quaresmal, nós convidamos a você a olhar cada vez mais para a sua família, para o seu trabalho, para a sua comunidade cristã, para a sua vida pessoal e questionar-se: o que é que eu preciso mudar para ser uma pessoa melhor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e que a Mãe do Perpétuo Socorro sempre o conduza a seu Filho Jesus. Amém.